Esse é o Ancapsu e a gente vai falar agora sobre a Ucrânia. Hoje, dia 22 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais uma ocorrência trágica na Ucrânia. Os russos atingiram mais um edifício residencial lá em Zaporísia. Uma situação muito triste, um alvo totalmente civil, sem nenhuma relevância militar. Não é a primeira vez que acontecem ataques ali em Zaporísia, nessa mesma região. Mais um ataque absurdo russo ali, né? Isso acabou de acontecer, acabou de ser publicado pelo Zelensky e pelas forças ucranianas. A gente não tem muitas informações ainda sobre feridos, mortos. Certamente é uma tragédia. Eu vou acompanhar isso ao longo do dia lá no meu Twitter, no @ancapsu, e também amanhã certamente eu farei um resumo do ocorrido lá. Mas aconteceu agora há pouco isso, né? Na noite de ontem também, os russos fizeram mais um ataque com drones e mísseis, e principalmente em Odessa e Kiev, né? Os drones acabaram sendo a maior parte deles derrubados, e os que atingiram o alvo não fizeram nenhum estrago significativo, mas os mísseis que foram lançados aqui em Odessa foram 4 Ra-59, que acabaram, dois deles foram derrubados pela defesa antiaérea, mas os dois que atingiram também um dormitório num monastério que tem na região de Odessa, lá da igreja ortodoxa ucraniana. Então, mais uma tragédia que aconteceu na noite de ontem. Tem pessoas feridas. A gente não tem também ainda a finalização do número de feridos e mortos nesse ataque também, né? Ao contrário dos russos, que estão atingindo prédios civis indefesos, os ucranianos fizeram um ataque com drones ontem também, um ataque muito forte que deve ter causado muita dor aos russos aqui no porto de Sevastopol. Ataque militar a alvo militar. O porto de Sevastopol é um porto militar russo, né? Foram usados drones marítimos e também drones aéreos numa ação coordenada lá. Os russos dizem que não afetou nada, que não destruiu nada, que não causou nenhum dano. Eles sempre falam isso, mas tem vídeos também mostrando a destruição e mostrando o barulho da explosão lá, né? Além dos vídeos com explosão, várias vias da cidade foram fechadas ontem à noite e continuam fechadas agora. Inclusive o porto de Sevastopol foi fechado também, né? E parece que tem rádios na região ali da Crimeia falando sobre como preparar um kit de evacuação e coisa e tal. Pois é. Bom, o Xi Jinping deixou a Rússia sem nenhum anúncio significativo, assinaram uma declaração de cooperação em algumas áreas, mas nada que mude a situação atual da relação entre Rússia e China. O Putin falou que vai usar o yuan para compras internacionais. Pois é, virou colônia mesmo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Éder Sena, Fala Meu Nome de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muito triste a imagem aqui, olha só a explosão, um momento exato da explosão num prédio aqui em Zaporísia. Dá para ver que realmente... Prédio residencial, tá vendo que pessoas moram aqui e os russos atingiram com um míssil. Não dá para saber ainda, não temos muitas informações ainda que tipo de míssil foi usado, exatamente qual prédio que é. Zaporísia é essa cidade ucraniana aqui, é uma grande cidade que fica nessa região, é a capital do Oblast de Zaporísia, né, do estado de Zaporísia. Uma parte do estado de Zaporísia, do Oblast de Zaporísia, está ocupada pelos russos, mas não a capital fica aqui, e ela sofreu esse ataque aqui, né? Acho que não é nenhum desses casos aqui. Enfim, tem vários prédios altos aqui, é uma cidade muito grande, Zaporísia. Infelizmente, mais um ataque absurdo, mais um terrorismo totalmente sem sentido contra civis, que não afeta em nada o exército ucraniano, não diminui em nada a capacidade de luta dos ucranianos. No entanto... Bom, e não foi a única coisa. De ontem para hoje também, à noite, né, teve também ataque com drone Shahid 131, 136, aqueles drones iranianos que são usados pelos russos. Foram liberados 21 desses drones, 16 foram abatidos pela defesa antiaérea ucraniana. Os outros que atingiram algumas coisas, mas não teve nada significativo com os drones, né? O problema maior ontem foi que, além disso, um caça russo, Odessa, veio aqui em Odessa. Odessa fica aqui no sul da Ucrânia, né? Um caça russo Su-35 bombardeou com 4 mísseis
Ha-59, que são mísseis grandes e coisa e tal, e 2 deles conseguiram ser derrubados pela defesa antiaérea, mas 2 atingiram um monastério, um alojamento do monastério da Igreja Ortodoxa Ucraniana, né, ali em Odessa. Realmente muito triste também. É um prédio de três andares, né, parece que tem 3 pessoas feridas. Ainda não temos mais detalhes, isso aconteceu de noite, de ontem para hoje. Ainda estão acontecendo as operações de resgate ali na região, né? Mais um absurdo russo aqui. Bom, uma outra informação que a gente tem importante hoje, o Zelensky visitou as tropas ucranianas na área de Bakhmut. Não está dizendo aqui que é na cidade de Bakhmut. Eu imagino que é alguma coisa aqui, talvez em Chassiviar, ou Konstantinivka. Em Bakhmut em si seria realmente muito arriscado, até a logística lá é muito complexa, mas ele está na área ali, está bem perto da linha de frente. Então ele foi lá condecorar vários soldados ucranianos, né, dar medalhas de honra lá e, lógico, mostrar apoio a essa iniciativa. Afinal, a decisão de manter o controle de Bakhmut foi tomada por ele com os generais do alto comando. Então ele foi lá demonstrar esse apoio aos soldados que estão lá, né? Então muito importante esse gesto aqui do Zelensky. É lógico, no momento que eles divulgam esses vídeos, ele já deve ter saído de lá, né? Deve ter acontecido hoje, na manhã de hoje. Enfim, vamos lá, Putin, faz melhor, vai lá na linha de frente também, em Bakhmut, ali perto. É lógico, não precisa ir na cidade de Bakhmut, não, vai ali perto também, pra gente ver uma coisa. Nem o double dele, nem o dublê de corpo do Putin tem coragem de ir lá, né? E, bom, ao contrário dos russos que atacaram civis aqui na Ucrânia, que destruíram prédios civis sem nenhum objetivo militar, puro terrorismo, puro crime de guerra, no final das contas, os ucranianos também fizeram um ataque significativo ontem em Sevastopol, mas justamente num alvo militar. Nos navios ali do porto de Sevastopol, vocês sabem, Sevastopol é uma cidade ucraniana, que depois do fim da União Soviética, a área do porto dessa cidade ela foi cedida à Rússia em empréstimo. Por quê? Porque era nessa cidade que fica o porto de Sevastopol, como o nome diz, e é um porto onde ficava a frota do Mar Negro da antiga União Soviética e que boa parte dessa frota foi herdada pela Rússia. Então a Rússia queria continuar usando o porto de Sevastopol por ser um porto muito bom. A verdade é essa, não é que ela não tem alternativas, né? Ela tem vários outros portos aqui, Novorossiysk, vários outros portos que tem aqui, que ficam no território da Rússia mesmo, mas ela preferia ficar com Sevastopol porque tinha uma estrutura melhor desde a época da União Soviética. E quando terminou a União Soviética, a Ucrânia e a Rússia assinaram um contrato de cessão de 25 anos daquela área. Então, até o ano de 2015, a Rússia tinha o direito de... ela alugava aquela área ali, né? E isso, inclusive, foi um dos motivos da Rússia ter invadido a Crimeia em 2014. Por quê? Porque a Ucrânia não queria renovar esse contrato de locação. Aí não havia mais necessidade, a Rússia já tinha construído, já tinha melhorado o porto de Novorossiysk, coisa e tal. Virou realmente só birra da Rússia querer ficar com o porto de Sevastopol. Então tem muito navio russo lá, tem muita frota russa ali, e os ucranianos fizeram um ataque, tanto um ataque aéreo, quanto também aqueles drones marítimos que eles usam, conseguiram fazer várias explosões, atingir vários alvos lá, né? É lógico, os russos dizem que não teve nada. Aqui, ó, sistemas de defesa antiaérea foram acionados em Sevastopol há cerca de 30 minutos atrás. As forças da frota do Mar Negro foram atacadas, repeliram o ataque dos drones ucranianos, e explosões são reportadas na área da Bahia Sul. De acordo com dados não confirmados, existem também drones marinhos, né? E a entrada da Bahia está fechada. Deixa eu tirar aqui. A entrada da Bahia está fechada do porto de Sevastopol. Tem uma baía aqui em Sevastopol. Essa baía aqui foi fechada justamente por conta dos ataques ucranianos, né? Tem um vídeo aqui que mostra uma explosão significativa na área. Olha só, esse aqui é um vídeo de vigilância.
A defesa antiaérea pode ter resolvido alguma coisa, pode ter abatido algum drone, mas teve alguns que acertaram o alvo, pelo visto, né? Alguns drones aqui, sem dúvida alguma, fizeram algum estrago. E, segundo os residentes de Sevastopol estão dizendo, foram um total de 3 explosões. Foi uma às 4h46 na área central da cidade, outra depois às 5h44 e 5h53 da manhã, isso, lógico, horário lá de Kiev, né? Isso, na verdade, por volta das 11 da noite ontem aqui no Brasil, até a meia-noite, né? Bom, aqui dá para ver também a defesa antiaérea tentando atingir os drones, então, de fato, a defesa antiaérea estava tentando acertar os drones, né? Não dá para saber exatamente qual foi o grau de dano. Como a gente viu também, segundo os russos, não teve dano nenhum navio foi atingido e coisa e tal. Isso é o papo padrão deles lá, né? E hoje cedo ainda estava uma rádio lá na Crimeia falando sobre kits de emergência, como ir para abrigo antiaéreo, evitar áreas da infraestruturas militar lá na área e prepare um alerta, uma mala de alerta, né? Você sabe como é que é isso, o pessoal que está em zona de guerra costuma manter uma bolsa, uma mochila de alerta para caso precise fazer uma evacuação rápida, fugir rápido, você pega aquilo ali e já tem pelo menos o mínimo ali, documento, dinheiro, alguma roupa, né, para você poder fugir, não dá tempo de fazer mais nada, né? Vamos ouvir aqui a rádio lá na Crimeia. Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств к сверхурочного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы. Bom, a verdade é que não dá para entender, né? É russo, né? Mas enfim, é o que está dizendo, é isso daqui, né? Bom, e não foi a única gravação de rádio curiosa nisso daqui, né? Isso aqui foi uma interceptação de rádio pelo pessoal ucraniano, que revelou os russos dando ordens para as tropas que estão avançando, para forçar eles a avançar, ou seja, os comandantes russos avisando as tropas que se os soldados russos recuarem é para atirar nas pernas e também nas partes do... Empurre essas garotas para lá, se não avançarem, atirem debaixo das pernas, nas pernas, no órgão masculino, e vocês devem empurrar eles para frente. É uma ordem direta, não importa se tiver chegar nas trincheiras com mortos e feridos apenas. Pois é, né? Essa é a filosofia lá do pessoal russo. É por isso que acabam tantos russos mortos nessa guerra, né? Bom, tem mais algumas informações aqui de bloggers russos curiosas sobre a situação da guerra vista pelo lado russo. Essa primeira aqui fala sobre equipamento de guerra eletrônica na região de Kherson. Então diz aqui que na região de Kherson tem muito trabalho do inimigo, no caso aqui, o inimigo ele está falando os ucranianos, né? Que recentemente eles estão dizendo que isso está afetando muito os rádios que eles usam para comunicação. Você não consegue falar com nada, falar com o companheiro do lado, com o vizinho, e o rádio acaba fazendo reboot automático por conta da guerra eletrônica, né? Ou seja, o que os ucranianos estão usando ali é alguma coisa efetiva ali na região de Kherson, né? E tem uma outra informação aqui sobre a área de Avdiivka, em que eles estão dizendo aqui que o pessoal falou que, olha só, sobre Stepov, né? Lembra, em Avdiivka, a gente está falando que os russos conseguiram, de fato, avançar aqui, é uma situação preocupante, e estariam já em Stepov. Stepov é essa cidadezinha aqui, esse vilarejo aqui, e o que é significativo disso daqui é porque para eles estarem em Stepov, eles teriam que ter atravessado já essa linha de trem aqui, que é um obstáculo formidável. A gente sabe que em Krasnohorivka também tem russos aqui, né? Os ucranianos dizem que estão lutando em Krasnohorivka, também tem ucraniano aqui em Krasnohorivka. Mas a informação que saiu nos últimos dias é que os russos teriam chegado a Stepov. Mas aqui o que está falando o Voenkor, que é justamente um blogger militar russo, é que não, Stepov está sendo controlada pelas forças da Ucrânia. No dia anterior teve informação na mídia, né, sobre a transferência de Stepov para o controle das forças armadas russas.
e a fonte dessa informação foi uma reportagem, ou um reporte da inteligência britânica, e eu não sei de onde é que o pessoal tirou essa informação, não tá correto isso. Nós estamos chegando lá, estamos avançando, mas não estamos em Stepov, né? Aqui também o Andreu Perpítua traz a mesma informação, segundo eles, inclusive nem chegar na linha de trem eles chegaram ainda. Stepov está aqui, eles estão em Krasnohorivka, mas os ucranianos ainda têm essa elevação aqui embaixo. Essa elevação aqui é uma pilha de dejeitos industriais que tem nessa região. De qualquer forma, é uma posição forte do ponto de vista defensivo, então os russos não estão conseguindo avançar aqui em direção à linha de trem. Então nem a linha de trem eles chegaram ainda no final das contas, né? Ou seja, as visões que a gente tinha meio preocupantes do avanço ali em Avdiivka, não deixa de ser preocupante o fato de eles terem tomado Krasnohorivka, né? Mas não são tão preocupantes quanto as pessoas estavam vendo antes. Era provavelmente resultado de desinformação ou assodamento de alguém dar notícia ali, né? Outra informação aqui é que os ucranianos teriam avançado aqui nas florestas a oeste de Kreminá, né? A gente sabe que tá uma briga grande aqui, de vez em quando os ucranianos avançam, os russos repelem e coisa e tal. Kreminá fica nessa região aqui, mais ao norte, próximo aqui em Luhansk, né? Então Kreminá já tem batalha aqui em Kreminá, em Dibrova, e segundo está dizendo o Andreu Perpítua aqui, os ucranianos retomaram uma boa área aqui na área de florestas aqui a oeste de Kreminá, né? O Kianin soltou uma atualização sobre a situação lá em Bakhmut, mas a verdade é que ele não diz muita coisa, segundo ele mesmo falou. O Kianin, ele é um comandante ucraniano que está ali na região de Bakhmut, ele está lutando ali na região de Bakhmut, então ele de vez em quando libera alguns vídeos falando como é que está a situação. O problema é, como ele próprio fala no vídeo aqui, ele não pode falar muita coisa, porque senão ele estaria contornando os mecanismos de comunicação das Forças Armadas ucranianas, né? De fato, não tem muito o que ele falar. O que ele fala é que a luta continua muito dura e que os ucranianos estão conseguindo avançar em alguns pontos e os russos também estão conseguindo avançar em outros pontos. Então a luta está muito dura e coisa e tal, mas Bakhmut está nas mãos dos ucranianos. É basicamente o que ele fala aqui, mas o fato dele estar fazendo trazendo uma informação dessa já é significativo, né? Незважаючи на больше 10 приказов маленького хуйла, блядь, ботоксного. A pequena caixa de Botox, ele está falando do Putin, né? Apesar de mais de 10 ordens do Putin para tomar Bakhmut, o segundo exército do mundo não conseguiu tomar Bakhmut ainda e coisa e tal. Enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui, mas é bom saber que o Kianin tá lá em Bakhmut e está tranquilo sobre a situação, né? Uma outra mensagem aqui de blogger russo diz que, de acordo com informações, em algumas noites o inimigo trouxe centenas de tanques, veículos de combate e outros veículos na cidade de Chassivyar. Essa cidade aqui, Chassivyar, né? Que é a cidade que está sendo usada como base dos ucranianos aqui para a defesa de Bakhmut, onde provavelmente o Zelensky esteve hoje, né? Então, parece que reuniram um monte de quantidade de tropas e equipamentos aqui, e provavelmente eles vão atacar, a partir de Chassivyar, a área dos lutadores da orquestra, que seria o grupo Wagner, né? Ou então na junção entre a orquestra e as outras unidades das Forças Armadas russas, ou talvez eles mudem de ideia e não façam nada disso, né? Ou seja, é aquela velha coisa, a gente falou sobre isso ontem, o Prigozhin mandou uma carta dizendo que, olha só, eles estão preparando para fazer uma contraofensiva. O Igor Girkin falou também, olha só, eles estão preparando um estilo Stalingrado aqui em Bakhmut, né? Bakhmut pode ser Stalingrado reversa, segundo o Igor Girkin. Ou seja, os russos estão tentando capturar, e enquanto isso os ucranianos estão preparando uma grande contraofensiva aqui, vão lançar a Operação Uranus aí em algum momento aqui para isolar completamente as tropas do grupo Wagner e talvez tropas russas aqui também, né? E, bom, a gente tem também um depoimento aqui de um soldado ucraniano que está ali na região de Bakhmut, falou isso ontem, dia 21 de março,
Então ele gravou isso no TikTok aqui, dizendo que... Eu não vou tocar aqui porque ele está falando em ucraniano, a gente não vai entender de qualquer forma, mas basicamente o que ele falou, segundo tá a descrição do pessoal, é que os ucranianos limparam a floresta ao sul de Bakhmut. Me parece uma coisa bastante ambiciosa. A gente sabia que os ucranianos estavam atacando aqui ao sul de Bakhmut, estavam avançando aqui para separar, para criar um colchão aqui de Ivanivsk, né, em direção ao sul, né, ou seja, tirar as tropas russas daqui. Segundo ele está dizendo, toda a área de floresta aqui ao sul foi liberada dos russos. Vamos ver, né? É uma coisa otimista, uma coisa bacana. Eu gosto. Se for isso, realmente é um avanço significativo para os ucranianos aqui na região. Mas vamos aguardar a confirmação, porque pode ser que ele tenha falado de alguma outra floresta aqui, alguma coisa menos ambiciosa nesse sentido, né? Bom, só para a gente fazer uma visão aqui da linha de frente completa, embora a gente já tenha falado dos pontos mais importantes, aqui no norte os russos tentaram tomar Mastutivka, uma cidadezinha aqui, sem sucesso, não conseguiram avançar por aqui. Na região de Kriminá está relativamente parado, mas como a gente viu pelo Noel, os ucranianos avançaram alguma coisa aqui. Mas, segundo diz o Defmon, foram 2 tentativas de ataque em Bilorivka e Verkhomiansk, aqui, mas também sem avanço significativo, né? Aqui em Bakhmut, nenhuma mudança significativa, embora ele aponte aqui que se você olhar o mapa de 10 dias, de 7 dias para cá, uma semana para cá, da linha amarela para a linha vermelha, os russos avançaram um pouco aqui, ó, recuaram um pouco em alguns outros pontos, mas basicamente o grande problema continua sendo aqui a região sul, né? Bom, vamos ver se aquela informação da floresta procede, né? Realmente, se a informação da floresta proceder, é um grande avanço para os ucranianos aqui nessa região, mas vamos aguardar para ter certeza disso mais adiante, né? Aqui não mudou praticamente nada no resto da linha de frente, muito pouco avanço aqui, né? Em Avdiivka também, como ele coloca aqui, os ataques a partir de Krasnohorivka não tiveram sucesso. Depois daquele avanço que houve aqui em Optine, no norte, aqui nas trincheiras ao norte, os russos não conseguiram avançar mais nada significativamente a partir de Vodiane. Então está parado aqui também em Avdiivka. A situação não é que seja boa, mas está menos crítica, né? Ele fala aqui que fez 2 correções no mapa, mas essas mudanças aqui foram referentes, na verdade, à correção do mapa, não a recuos russos efetivos que teriam acontecido aqui, né? Aqui, de novo, a linha amarela é uma semana atrás e a linha vermelha é hoje. Então teria sido um recuo russo aqui, mas na verdade, segundo ele está dizendo, é uma correção do mapa que ele fez aqui, né, nas 2 posições. Pobjeda e Marinka também, os russos tentaram avançar sem sucesso. O Instituto para Estudo da Guerra traz um alerta importante aqui. Vocês sabem, em abril, pela rotação natural do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Tem muita gente querendo parar isso daí, coisa e tal, mas a verdade é que, pela regra, é isso que já estava programado, então o mais provável é que isso de fato aconteça. Só que existem planos, já está programado aqui para o embaixador russo na ONU, quando assumir a presidência do Conselho de Segurança, ele vai chamar um comitê especial para discutir a real situação das crianças ucranianas levadas para a Rússia. Ou seja, o Nebesnia, que é o embaixador russo na ONU, né, ele disse que já tinha planejado essa reunião antes mesmo do anúncio do pedido de prisão contra o Putin pelo Tribunal Penal Internacional, né? Só que é lógico, né? Tá na cara que o que eles querem fazer aqui é tentar atacar na ONU a decisão do Tribunal Penal Internacional. Muita gente não sabe, mas essas 2 coisas são totalmente diferentes, tá? O Tribunal Penal Internacional não tem a ver diretamente com a ONU, são acordos, são tratados totalmente diferentes. Enfim, ele fala aqui também sobre a visita do Xi Jinping, não teve nenhum acordo bilateral que fosse significativo, né? É lógico, como todo encontro desse tipo, eles assinam ali uma carta de intenções e coisa e tal, mas nada significativo, né?
O Putin está reclamando da questão de munição de urânio depletado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. A Inglaterra prometeu enviar esse tipo de munição. É uma munição perfurante, não é nuclear, não tem nada a ver com nuclear, mas tem alguns poréns nessa história. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E também uma outra coisa que ele está levantando aqui, que pode ser o motivo da preocupação do Grupo Wagner, é que parece que a maior parte das forças que estão com o Grupo Wagner vai acabar o seu contrato de 6 meses nas próximas semanas. Ou seja, o Grupo Wagner ele é um grupo privado, as pessoas se associam ao Grupo Wagner voluntariamente, e quando acaba o contrato elas podem optar por ir para casa, né? E eu não duvido nada que muitas resolvam fazer isso, porque é pouco provável que esteja sendo algo razoável você agir como o Grupo Wagner está agindo ali em Bakhmut, né? Então talvez isso daqui explique também o porquê do Prigozhin estar tão preocupado, está falando de contraofensiva ucraniana e coisa e tal, é porque ele está vendo que as forças dele mesmo estão acabando, né? Bom, um assunto importante, o Xi Jinping foi embora de Moscou hoje, né? Acabou o encontro de 2 dias com o Putin, e a verdade é que não teve nada significativo. Teve eles assinaram um acordo de cooperação estratégica Rússia e China, em que basicamente se comprometeram a cooperar em aviação civil, automotiva e construção de navios, também na parte de metalurgia, mas tudo isso daqui na área civil, tá? Não na área militar. De qualquer forma, isso daqui já é uma coisa que pode ser entendida como uma violação das sanções aí, né? Vamos ver como é que isso vai ser entendido, porque a questão é que cooperar significa exatamente o quê, né? Não dá para saber. Implementar parcerias mais próximas no setor de energia, ou seja, a Rússia vender energia mais barata para a China, aumentar a cooperação na área de regulamentação de inteligência artificial, caramba, que coisa aleatória, e trabalhar contra as sanções unilaterais. Ou seja, não vou fazer nada, mudança nenhuma nisso daí em relação à situação atual, né? Na verdade, foram 2 documentos que eles assinaram. Eles assinaram esse documento de cooperação comercial e coisa e tal, e assinaram um outro documento que a Rússia promete se comprometer em avançar com o plano de paz do Xi Jinping. Ou seja, o Putin não conseguiu nada do lado dele, não conseguiu o que ele queria, que seria um apoio formal da China à Rússia, mas o Xi Jinping também não conseguiu o que ele queria, que é falar para o Putin para parar com essa guerra, porque está atrapalhando a economia mundial, né? Ficou no 0 a 0 a coisa. E segundo o general SBR, ele fala aqui que o Putin está muito mal, que ele esperava ter mais desse encontro. É lógico que isso é uma coisa meio subjetiva, como vocês sabem. Esse blogger aqui, o general SBR, ele de vez em quando acerta umas coisas, mas a gente fica sempre com o pé atrás com ele, porque também de vez em quando ele fala umas coisas que não tem como comprovar e coisa e tal. Segundo eles dizem, eles têm informantes dentro do Kremlin, mas é o tipo da coisa que não dá para saber. E, enfim, o que ele colocou aqui é que o Putin está muito chateado com o encontro, não gostou do encontro, achou que esperava mais disso daí, mais apoio da China, mas o Xi Jinping não tinha interesse nenhum em fazer apoio formal ou militar à China, né? Algumas mídias meio russetes aqui, como o Infobae, por exemplo, estão colocando aqui, olha só, 12 milhões de dólares em equipamentos, assim a China ajuda a Rússia a reabastecer-se de drones para a invasão à Ucrânia, né? Tentando dizer que, olha só, tá vendo? Conseguiu, a China tá dando dinheiro para a Rússia, para drones, aí bota uma foto aqui de um drone militar e coisa e tal. Só que aí, quando você vai ler a matéria aqui, ó, aqui embaixo fala, são os envios, são produtos da DJI, o fabricante chinês de drone, aqueles drones comercial que você compra no Alibaba, sabe? Ou compra aqui no Brasil no Mercado Livre, qualquer dessas lojas vende esse drone da DJI. E, inclusive, a DJI falou que eu não estou vendendo para a Rússia, não, é que o pessoal compra e contrabandeia para lá e coisa e tal. É aquele negócio que eu falo para vocês, né? De fato, a gente sabe que essa guerra, os drones estão tendo uma importância enorme, não só drones militares, mas mesmo esses drones civis, esses drones pequenininhos, são usados para monitoramento, para você corrigir tiro e também para lançar bomba, lançar granadas, né?
Então, assim, que tem russos pegando esse tipo de coisa, tem. Mas eles colocam aqui como se fosse a China está ajudando a Rússia, e aí botam a imagem de um drone militar aqui. Não, drone militar não tem nada, acordo nenhum disso de drone militar. O que tem é um monte de russo contrabandeando DJI para a Rússia. Isso tem, infelizmente. A gente sabe, né? Sanções nunca impedem totalmente o comércio. Sempre vai ter o cara que vai enfiar um drone desse no cu e vai atravessar a fronteira, então, ou seja, não tem jeito, né? Agora, dificulta muito o comércio, né? Dificulta isso daí. E dá para ver isso até pelo porta-voz da DJI falando que não estamos mandando, não, que a gente toma todos os cuidados para não vender para a Rússia. Por quê? Medo de sanção secundária, medo dos Estados Unidos virar, então não vamos vender mais chips para DJI por conta de estarem vendendo para a Rússia, né? Então, esquece essa reportagem aqui, isso aqui é coisa de Roussetti. Propaganda paga pelos russos. Outra coisa curiosa de você ver é como que do lado russo o pessoal fala principalmente desse acordo comercial, não, porque a Rússia assinou um acordo comercial com a China e coisa e tal, e na verdade aqui do lado chinês o que eles falam basicamente é do acordo de paz, dizendo que a Rússia aceitou tomar o acordo de paz chinês como base para uma negociação e coisa e tal, para chegar em algum acordo e encerrar a guerra. Ou seja, o que mostra que nenhum dos dois lados andou. Os chineses querem que a Rússia acabe com essa guerra. A Rússia queria apoio da China, não teve, né? Uma coisa curiosa foi que o Putin disse também que a Rússia planeja usar o yuan em energia, em acordos de energia com outros países asiáticos, africanos e latino-americanos. Ou seja, é aquela ideia de, não, vamos criar um mundo multipolar. Vou começar a usar o yuan, que é a moeda chinesa, o renminbi, né? Só que qual que é o problema disso? De novo, é o que eu falo. Esse tipo de moeda de segundo lugar é uma moeda que vai ter valor menor. Por quê? Porque é uma moeda que você não pode usar com todo mundo, vai poder usar só com a China. Tudo bem que a China tem grande parte do acordo do comércio do mundo, mas ainda assim é uma moeda carimbada, você só consegue usar com a China, talvez com a Rússia agora, e só, nada além disso, né? O dólar americano você usa com os Estados Unidos, usa com a Europa, e usa com a Rússia, e usa com a China, e usa com a África, e usa com tudo quanto é lugar. Então é o problema que eu falo para vocês, essa ideia de que a moeda ela se torna uma moeda mundial imposta pela força por um país é errada. Nunca foi assim que aconteceu na história humana. Ela sempre precisa ser aceita pelos povos. É a verdadeira essência do dinheiro, aquilo que é aceito como moeda de troca entre as pessoas. Você pode fazer 200 mil acordos desse tipo. No final das contas, todo mundo vai assinar o acordo e falar, não, é legal, o yuan bacana, vamos fazer o yuan, o novo dólar, legal, bacana. Mas lá na hora de fazer o negócio mesmo, de receber o dinheiro, pô, não dá para pagar com dólar, não, dólar é melhor para mim, coisa e tal. Vai ser sempre assim. Não tem jeito. Por mais que eles coloquem isso daqui. Agora, o ponto central dessa história aqui é que a Rússia, então, já está abrindo mão do rublo mesmo, né? Pelo visto, vão virar uma colônia chinesa completa. O mundo multipolar do Putin já tem um polo a menos agora. A Rússia acabou de aderir ao polo da China, né? Uma entrevista interessante aconteceu ontem com o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, aquele criminoso de guerra russo, que esteve na origem da invasão russa lá em 2014, né? Ele que organizou toda a coisa. E ele falando aqui que, ao contrário do que o pessoal diz, porque a conversa lá que a Rússia diz é que a Crimeia foram os próprios os ucranianos, as pessoas que moravam na Crimeia, que se revoltaram contra os ucranianos e aderiram à Rússia, né? E ele falando que não teve nada disso não. A gente foi lá, entrou e teve que encostar a arma na cabeça das autoridades lá para eles aceitarem a ocupação, não teve jeito não. Então, aqui, vocês sabem que, você está me dizendo que isso aqui é uma perfeita besteira, né? A gente foi lá e invadiu mesmo a Crimeia, eu estava em Simferopol e não tinha suporte nenhum, ninguém queria os russos lá. A gente foi lá e botou os deputados da Crimeia foram cercados por nossas milícias e tiveram que tomar a decisão dele de dizer que estavam se secedendo da Ucrânia e coisa e tal. É aquilo que todo mundo já sabia, mas faltava o cara. Que esse cara, veja, esse cara não é um qualquer que está dando opinião sobre isso, não. Ele é o cara que organizou essa coisa toda lá em 2014. Né? Agora que ele está puto com o Putin,
ele já está meio que escanteado do exército russo há muito tempo, desde o acidente lá do MH17, lá em 2014 mesmo, mas agora ele está realmente chateado com o Putin e aí está abrindo o bico sobre essa situação lá na Crimeia, né? É bom esclarecer esse tipo de coisa. E por falar em show na televisão russa, um dos propagandistas russos... Um dos propagandistas russos desmaiou, não aguentou tanta besteira sendo falada na propaganda lá russa, na televisão, e simplesmente desmaiou ao vivo lá na televisão russa. Segundo estão dizendo, tem algumas pessoas falando que ele morreu. Ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu ali. Não sei, não vi confirmação muito firme dessa morte dele não, né? O Putin está ameaçando revidar se a Inglaterra entregar à Ucrânia munição de urânio empobrecido. O que é essa munição, né? Não tem nada de nuclear nisso daí, né? Quando você faz a purificação do urânio, você separa o urânio radioativo do urânio não radioativo ou menos radioativo, né? Então, o urânio mais radioativo você usa para fazer as armas atômicas, para fazer combustível de usina nuclear e coisa e tal. E o resto que você tem disso é o urânio 238, que ele até é radioativo, mas é radioativo com meia-vida de milhões de anos, então assim, é quase como se não fosse. E a questão toda é, esse material, esse urânio empobrecido, ele é muito pesado, ele é um material muito pesado. E ele tem a capacidade de pegar fogo quando você tem impacto, então ele é muito usado em armas para perfuração de blindados. Então você faz esses projéteis, bota a ponta deles de urânio empobrecido, e quando ele se choca com o tanque inimigo, ele perfura a blindagem, porque ele é muito pesado, e ao mesmo tempo ele explode, pega fogo lá dentro, causando um escarcéu danado dentro do tanque. Então é uma munição muito boa para furar blindagem de tanques, né? E o Reino Unido tá querendo entregar isso para a Ucrânia, e o Putin está dizendo que vai encarar isso como se fosse bomba suja. O que é errado? Não. Qual que é a crítica que se faz nisso daí? Toda vez que você faz a separação de duas substâncias, sempre fica traços de uma substância na outra, né? Então quando você purifica o urânio, nunca é 100% urânio 235, que é o radioativo. Sempre tem algum traço ali, alguma porcentagem de urânio 238, que é o não radioativo. Mas da mesma forma, quando você tem o urânio 238, que é o não radioativo, tem algum traço ali de urânio 235. Então o que eles dizem é que pode acontecer disso deixar traços de radioatividade no local. De qualquer forma, é muito pouca coisa, porque não é o urânio que preocupa, não é o urânio enriquecido, né? Então, é uma besteira, é só o Putin chorando mais uma vez aí, querendo que o Ocidente não forneça armas para a Ucrânia. De qualquer forma, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que a Ucrânia nem faz tanta questão assim dessa munição de urânio empobrecido, porque a verdade é a seguinte: olha só o que os russos estão tirando dos depósitos dele agora. O T-54 e o 55, que foram o primeiro tanque que os russos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a última etapa, a última escadinha antes deles voltarem a usar o T-34, que era da época da Segunda Grande Guerra mesmo, né? Aqui, ó, o T-54 e 55, esse tanque aqui foi o tanque mais produzido na história da humanidade. Os russos construíram uma quantidade enorme desses tanques, mas a maior parte deles já virou sucata. Chegaram a ser produzidos 100 mil tanques desse tipo na época, né, depois da Segunda Grande Guerra, mas a maior parte deles já virou sucata. A estimativa que eles têm é que os russos tenham, neste momento, alguma coisa entre 400 e 500 desses tanques, e já estão mandando esses para a linha de frente, ou seja, realmente é uma situação de desespero. Não preciso explicar para vocês que esses tanques são muito antigos, não tem blindagem adequada, não tem armas adequadas, não tem motor adequado, não tem equipamento adequado no tanque. Enfim, mostra aí o desespero dos russos com perda de blindados, né? É lógico, não deixa de ser um blindado, melhor isso do que nada, mas significa que realmente estão cada vez mais raspando o fundo do tacho nessa história aqui. Para que munição de urânio empobrecido e coisa e tal para esses cacareco velho russo? Nem precisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.